Fala, Tata. Fala, Tata. Fala, Tata. Aueto, salve a banda, Tatas e Laupanos falando aqui. E hoje, inspirado por um post que o Ngannou Galochito fez lá no seu Instagram, eu vou falar sobre algo que a modernidade teme, mas que toda a tradição iniciática exige como fundamento: lealdade. Mas não a lealdade sentimental, circunstancial ou conveniente. Vou falar de lealdade como lei assumida. E para compreender isso dentro da macumba, precisamos falar também de autoridade, de poder e de iniciação. Porque ninguém entende lealdade se ainda não compreendeu que iniciar-se é morrer, cara. E morrer aqui não é uma metáfora fraca, fragilizada. É uma morte simbólica do seu ego soberano. A palavra lealdade, ela vem de legalis, do latim. Aquilo que está conforme a lei. Mas que lei? A lei que você aceitou quando você empenhou sua palavra. Lealdade não nasce do afeto, ele nasce da honra. Honra não é vaidade social, é coerência interna entre o que se jurou e o que se sustenta. Sem honra não há lealdade. Sem lealdade não há corrente. E sem corrente não tem axé, cara, não tem jeito. A iniciação, ela é uma morte simbólica do ego. Toda tradição iniciática séria começa com uma morte. Nos mistérios de Eleusis, na Grécia Antiga, o iniciado atravessava silêncio, provações e juramento absoluto de segredo. Quebrar esse juramento não era apenas erro social, era ruptura sagrada. Nos ritos dionísicos, dissolvia-se a identidade anterior para renascer sobre outro estado de consciência. Nas ordens cavalheirescas medievais, o escudeiro só recebia a espada após jurar fidelidade incondicional ao código. A quebra dessa fidelidade significava desonra irreversível. No Japão feudal, o samurai que traía seu senhor não perdia apenas posição. Ele perdia a própria honra, que valia mais do que a vida. Muitos deles faziam o ritual de seppuku, que é, de certa forma, o suicídio ritual. Nas sociedades africanas tradicionais, os ritos de passagem separavam o iniciado da infância e o reintegravam à comunidade sobre a autoridade dos mais velhos. O juramento transformava ontologicamente o indivíduo. Toda iniciação possui 3 fases universais: separação, liminaridade e reintegração. Primeiro você morre para o que era, depois você atravessa o limiar. Depois retorna transformado. Na macumba não é diferente. Quando alguém se inicia, não está recebendo um título, está atravessando a morte simbólica do ego soberano. O ego quer decidir tudo, quer compreender antes de obedecer, quer concordar antes de cumprir. Mas iniciação exige confiança, exige entrega, exige reconhecer que existe uma hierarquia que você ainda não enxerga completamente. Este é o primeiro corte. Não o da pele, mas o corte do orgulho. A gente vive numa época que confunde muito autoridade com autoritarismo. Autoritarismo, sim, é um abuso. Autoridade é legitimidade sustentada por responsabilidade. A autoridade iniciática nasce de 3 pilares: experiência comprovada, responsabilidade assumida e consequência sustentada. O mestre dentro da macumba não ocupa o lugar de autoridade por capricho. Ele responde principalmente pela casa. Responde pelos rituais, pelas decisões, pelos riscos invisíveis, pelas consequências que o discípulo ainda não enxerga. A autoridade não é privilégio, é peso. Quem deseja poder sem desejar responsabilidade, deseja apenas posição. E posição sem responsabilidade é tirania. A hierarquia, ela organiza a força. Hierarquia não é superioridade moral, é organização de energia. Nos mistérios gregos haviam graus, nas ordens cavalheirescas haviam níveis.
Nas sociedades africanas tradicionais havia estágios iniciáticos. Cada grau dava acesso proporcional à responsabilidade. Na macumba, o discípulo, enquanto discípulo, não ocupa o lugar de deliberação, ele ocupa o lugar de formação. Hierarquia não é democracia espiritual. A casa não é uma assembleia, é uma corrente. E corrente funciona porque cada elo ocupa seu lugar. Se cada elo decidir agir como elo superior, a corrente se rompe. E muitas vezes nem é por maldade, mas é mais por desorganização mesmo. O homem contemporâneo ele tem alergia à autoridade, porque ele associa a autoridade à opressão. Mas muitas vezes o que se chama de rebeldia é incapacidade de sustentar disciplina. O ego quer autonomia prematura, quer provar independência, quer afirmar soberania. Mas autonomia antes do tempo é imaturidade. Iniciação não destrói a personalidade, coloca o ego no lugar correto. Ele deixa de ser soberano, passa a ser instrumento, e esse é o ponto que muitos não suportam. Querem poder espiritual sem atravessar a morte do orgulho. Querem autoridade sem terem obedecido. Mas tradição não se constrói dessa forma. O juramento, ele trabalha ali como um ato metafísico. Quando se presta juramento ao pé de Exu, não se está fazendo um teatro ritual. Está se criando um vínculo energético. A palavra empenhada é impregnada de Emi. Emi é a sua fala, o seu hálito, impregnado da sua energia vital. É vitalidade convertida em compromisso. Em todas as tradições antigas, juramentos eram atos ontológicos. Criava lei sobre o próprio ser. Na macumba, quando você jura, você vincula seu destino àquela corrente. Você aceita morrer para a autonomia absoluta. Você aceita nascer dentro de uma ordem. Romper juramento não é apenas sair de uma casa, é quebrar um pacto vibratório. E pacto quebrado gera reorganização de força. E não é vingança, é lei. A lealdade, ela não é idolatria. A lealdade, ela não é cegueira. Ela é permanência dentro da ordem assumida. Se a estrutura perde legitimidade, a saída pode ser honrosa. Mas sair com honra é diferente de romper com desonra. O traidor não rompe apenas vínculo externo, ele rompe coerência interna. E sem coerência não há força. Sem força, não tem axé. O axé, ele não é uma propriedade individual, ele é força delegada. A delegação desse axé exige fidelidade. Nas tradições antigas, quem quebrava juramento perdia título, perdia honra, perdia proteção. Na macumba, a força concedida dentro da corrente, ela acaba sendo retirada, ela acaba sendo recolhida fora dela. Isso é por coerência energética, nunca é por capricho. O que foi dado sob condição não se mantém na ruptura da condição, não enquanto você não atinge um grau de maestria e de autonomia. Vivemos hoje em uma sociedade líquida. Os compromissos dissolvem-se ao primeiro desconforto, mas tradição iniciática exige densidade, exige permanência, exige capacidade de atravessar conflitos sem romper pacto. Quem não suporta a morte simbólica do ego não sustenta iniciação, e sem iniciação verdadeira não há linhagem. Sem linhagem não há tradição. E já que falamos sobre correntes, eu quero te dizer algo importante. Sustentar uma corrente não é apenas estar presente no ritual, é fortalecer aquilo que te fortalece. E se esse episódio está fazendo sentido para você, se essa reflexão sobre lealdade, autoridade, iniciação tocou algo interno, então sustenta o nosso trabalho aí também. Visita lá meu site www.tatasiloapanzo.com.br. Lá você vai encontrar meus textos, minha linha de pensamentos, fundamentos que estruturam aquilo que eu ensino. E se você deseja aprofundar de maneira organizada e responsável, você também pode acessar o nosso portal de cursos, www.perdidoead.com. Ali está reunido materiais formativos para quem quer caminhar com seriedade e fundamento. E aí compartilha também esse episódio e envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você está ouvindo pelo Spotify, siga o podcast. Deixe sua avaliação com 5 estrelas e lembre-se, isso não é vaidade, é estrutura. Aquilo que circula cresce e corrente fortalecida alcança mais gente. Então lealdade, ela não é emoção. Lealdade é fundamento. Autoridade não é tirania, é responsabilidade sacrificial. Iniciação não é título, é morte simbólica do ego para nascimento dentro da lei.
A macumba não está isolada na história. Ela participa da mesma arquitetura iniciática que sustentou mistérios gregos, ordens cavalheirescas e sociedades africanas tradicionais. Se você aceita essa lei, sustente-a. Se não aceita, nem entra. Mas não entre para romper, porque na macumba, palavra é força, e força empenhada cria destino. Aueto, Buza Quimbanda, Saravá Banda. Fala